Ô Leonardo, a gente estava falando nessa questão do IPCA, da inflação, você citou aí muito bem a questão da crise hídrica, mas eu queria trazer para um outro ponto. Em julho a gente teve a exportação de carne bovina que caiu ali, mas a receita pela primeira vez na história foi superior a $1 bilhão, isso segundo a Associação Brasileira de Frigoríficos, né? Exportar carne, você acha que ficou mais interessante, lucrativo, que vender para o mercado doméstico, e se você acha que isso, de alguma forma, pode, de certa forma, também afetar a nossa inflação aqui dentro? Sim, isso é uma preocupação bem interessante, ótima pergunta. A gente tem muito essa questão do preço elevado, né, da arroba do boi. A gente está hoje aí próximo de R$320 por arroba no mercado brasileiro aqui da B3, mas quando a gente tem uma moeda desvalorizada, então agora o real aí nesse patamar acima de 5,20, é mais interessante para o produtor que pode vender tanto no mercado interno quanto no mercado externo, vender para o exportador, porque para o exportador tá net, né, vamos dizer assim, tá neutro na moeda dele, continua o mesmo valor, mas aqui para o cara que está no mercado interno com os seus custos em real, tá um pouco mais, enfim, tá um preço mais interessante para poder fazer essa venda. Então, dito isso, né, você tem uma demanda interessante do mercado internacional, da China, com toda essa discussão também da peste suína africana, aumentando a demanda por carne aqui no Brasil, tanto suína quanto bovina também. Então, assim, isso é um perigo eminente, né, porque você vai ter uma menor disponibilidade de carne aqui para o mercado interno, e dada uma retomada da demanda no próximo semestre, isso pode acelerar também os preços da carne aqui no Brasil, e também é um perigo inflacionário. No mês de julho, a gente já viu a aceleração do preço de carnes, então é algo que também está no radar, e até assim, até uma curiosidade para quem observa o agro, a gente até nessa semana vai lançar a nossa cobertura do mercado de commodities, focado em petróleo, minério de ferro e na parte de agropecuária, e um dos movimentos que a gente está vendo bastante é toda essa questão enfim, você tem um feriado do Dia dos Pais, é um feriado que com a reabertura econômica e alguma retomada do emprego também, a gente viu o CAGED trazendo bons resultados nos últimos meses, isso aí acaba contratando uma expectativa positiva para esse tipo de acontecimento, que é o feriado do Dia dos Pais. E caso aí, enfim, a gente tenha, depois de apurados os resultados, né, um bom resultado para esse Dia dos Pais, a gente pode entender que os próximos feriados, os próximos acontecimentos, pode ter uma demanda mais forte também nesse segmento, e aí, demanda mais forte, querendo ou não, mais inflação, justamente também nesse ambiente que você mencionou, do importador internacional, né, ou seja, a gente aqui exportando, também está de olho no nosso produto. Então, dito tudo isso, é mais um elemento altista, sim, para a inflação. E em relação às commodities agrícolas, como o milho, soja, por exemplo, a gente sabe da questão dos fatores climáticos, né, que acaba, de certa forma, impactando muito, mas também tem a demanda internacional, que, de certa forma, também podem aumentar os preços. Você acha que isso também pode, de certa forma, também ser mais um agravante aí para a pressão inflacionária no Brasil? Acho que nesse momento, na parte de agropecuária e agrícola, mais especificamente, a gente está um pouco mais preocupado com o clima nos Estados Unidos, né? A discussão está muito mais do lado da oferta que do lado da demanda. Acho que na parte de hard commodities, ali, minério de ferro, petróleo, você tem toda essa discussão do isolamento social com a variante Delta, então você tem a política de tolerância zero na China, e isso aí acaba reduzindo a demanda por combustíveis e, consequentemente, por petróleo. Então, a sua preocupação mais no lado de hard commodities, mas no lado soft, no lado agrícola, a gente tem a questão mais do clima interferindo bastante. A gente vai ter na quinta-feira o relatório do USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, e vai dar sinais mais claros de como que está a condições de lavouras lá fora, e isso vai ser bem importante para a gente dizer como é que vai ser o preço para o futuro, tanto de soja, quanto de trigo, quanto de milho. E aqui no Brasil, a principal preocupação ela é na parte do milho. Os produtores agora estão fazendo a sua colheita da segunda safra de milho, e essa colheita tem uma produtividade aí perdida, né, entre 30% e 60%. Algumas regiões do Paraná com uma perda um pouco mais agressiva, algumas regiões ali do Mato Grosso um pouco menor, de São Paulo também, mas entre 30% e 60% é algo que está sendo dito aí no mercado, né? E eu fui, na parte de milho especificamente, enfrentou uma seca no começo do ano, depois uma geada, uma segunda geada agora bastante forte, a gente viu neve no sul há alguns dias, algo extraordinário para a gente aqui que é brasileiro, mas aconteceu, e isso está agredindo bastante a plantação. Então, acho que é monitorar esses próximos sinais do clima e quais são os resultados de lavoura, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Porque hoje a pressão ela é muito mais do lado da oferta que do lado da demanda. E, claro, pressão de oferta também é inflação.